Fala, amigos do Revolução, eu sou Alexandre Silva e hoje estamos aqui na IBSU participando da conferência Edificando Igrejas Saudáveis. Vem com a gente! Estamos aqui com o pastor Wilson Porte, que esteve ministrando aqui na conferência Edificando Igrejas Saudáveis. Pastor, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui no Revolução. Pastor, uma pergunta que foi falada aqui no tema da conferência. Qual que é a dica que o pastor dá para as lideranças de igreja no geral para ter as suas igrejas mais saudáveis? Eu creio que aquilo que o Mark Dever, que é um pastor americano, tem chamado de as 9 marcas de uma igreja saudável, elas nos ajudam a... Não são somente essas 9 marcas, mas são marcas basilares, centrais, fundamentais, que nos ajudam a voltar para um evangelho bíblico. E uma vez que as lideranças das igrejas atuais compreendem o valor dessas marcas, como por exemplo a teologia bíblica, a evangelização, a exposição bíblica, o valor da membresia, o valor da disciplina bíblica e outras marcas, não é, que marcam uma igreja realmente saudável, à medida que a gente começa a retornar para essas coisas, com base nas Escrituras e usando as Escrituras, isso fortalece, amadurece a própria igreja, faz com que ela cresça, não só em números, mas principalmente cresça em maturidade mesmo, né? Em aperfeiçoamento de santidade, como Paulo escreveu aos Efésios. E isso tem a ver com a saúde da igreja, e a saúde da igreja tem a ver justamente com essas marcas. Então, uma liderança que quer que a sua igreja cresça saudável, ela precisa voltar às Escrituras e compreender a eclesiologia bíblica, né? Ou seja, aquilo que a Bíblia fala sobre a eclésia, aquilo que a Bíblia fala sobre a igreja. E a gente não ter uma igreja que é a igreja do nosso sonho, um ministério que é o ministério da nossa cabeça, um jeito de fazer igreja que é o jeito que a gente acha que é o jeito da nossa geração e da nossa época, até porque a igreja não é de ninguém, a igreja não é de um ser humano, ninguém tem o direito de fazer com a igreja o que ele quiser. A gente tem que voltar às Escrituras e usar daquilo que as Escrituras nos ensinam para poder trazer saúde para as ovelhas de Cristo. Por que eu tenho que ser membro? Ainda mais num tempo como o nosso, em que existem os chamados desigrejados, aqueles que acreditam que membresia é invenção de homem, né? E que no tempo dos apóstolos não havia contagem, não havia membresia, não havia preocupação com esse tipo de coisa, mas que essa é uma preocupação humana, acabam levando pessoas que pensam dessa forma, contribuindo pelo menos com a enfermidade da igreja. Porque na verdade a membresia é um dos pontos fundamentais de uma vida em igreja. E eu gostaria de olhar para as Escrituras com vocês. Quero te convidar para que a gente comece lá em 1 Coríntios capítulo 12. E a partir de 1 Coríntios 12, olharmos para alguns textos. Estamos aqui com o pastor Ricardo, pastor da igreja IBSU, que sediou essa conferência. Pastor, boa noite. Boa noite. É um prazer do Revolução, gosto de estar aqui participando da conferência. Pastor, o que teve de relevância, pastor, acho que de relevância que trouxe esse assunto, edificando igrejas saudáveis, para a igreja e para as lideranças de fora? Então, a conferência que ocorreu em vários lugares do Brasil esse ano, edificou muitas igrejas e muitas cidades, e tivemos o privilégio de receber a conferência aqui em nossa igreja. Tivemos a presença de vários pastores, várias denominações. Isso foi muito produtivo, porque o tema é fenomenal, edificando igrejas saudáveis, trabalhamos temas ao redor dessa grande ideia, e a presença do pastor Wilson Porte, que dispensa apresentações. Então, eu acredito que foi muito relevante, um tempo muito precioso. Estamos louvando a Deus aí por esse tempo que tivemos juntos aqui.
sistema, correndo risco de morte. Eu não aceito o esquema do